busca da melhora, né? Essa é a nossa ideia. E por livre, espontânea vontade ou livre-arbítrio é que nos faz entender que precisamos. Porque somos falhos e necessitados. Então a gente sempre começa aqui na frente falando que eu e a Karine e o pessoal que trabalha aqui na casa viemos por nossa necessidade, né? Pelo nosso crescimento. E quando a gente vê a casa cheia assim, a gente nota que todos nós estamos entendendo cada mensagem que é colocada aqui na frente, que é um estudo. Então sejam sempre bem-vindos à nossa casa, porque é a nossa casa, né? Quando a gente trabalha e faz uma rifa ou a gente vai atrás de alguma outra coisa, é pelo bem de todos nós. É assim que Jesus nos determina que nós possamos alcançar uma melhora. Nosso tema hoje é bom, bem bom, porque nenhum de nós pratica em casa, então a gente vai... Todo mundo cedo. Em algum momento da vida. Bom, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todo mundo, né? Complementar um pouquinho o fala do canal. Desejar um feliz ano novo, que vocês alcancem o objetivo de vocês esse ano de 2024. Que se mantenham firmes, que continuem vindo aqui, que todo mundo é auxiliado espiritualmente. No momento que você decide melhorar, já está sendo auxiliado. E no momento que chega aqui na casa também, já estão recebendo auxílio espiritual. Então, 2024 seja um ano abençoado para todos nós e que a gente consiga se manter firme nesse nosso propósito de educar os nossos sentimentos. E o tema de hoje é a ira, a raiva, como eles chamam. E aí eu gostaria primeiro, assim, primeiro também perguntar para vocês, quem de vocês já agradeceu hoje? Se vocês já agradeceram pelo dia de hoje, pelo ano que vocês estão conseguindo, pelo menos começar o ano de 2024. Então reflitam um pouquinho, antes de tudo, e pensem, o que eu tenho para agradecer no dia de hoje? E agradeçam mentalmente. Ok? Então vamos começar. Então, o nosso livro, nós estamos continuando ele, Educação dos Sentimentos, Josué de Camargo, o autor, e é o tema a ira. Vamos lá. Nossa vida contém alguns ingredientes indesejáveis e que atrapalham ainda mais o nosso equilíbrio interior. Muitas vezes já viemos com alguns problemas em nosso campo mental. As atribulações do cotidiano nos retiram seguidamente do sério e nos levam para o caminho das destemperanças comportamentais. Aliado a isso tudo, ainda temos o velho orgulho a orvalhar a nossa conduta e ordens para reagir dessa ou daquela maneira. Ou então surgem os desejos não atendidos que respondem sob a forma de raiva. E outras vezes é o próprio medo que surge na mente sob as mais diversas camuflagens. Ele é o chefe com medo dos subordinados, é o marido com medo de perder o controle do celular, entre outros exemplos. Levando o indivíduo a se colocar permanentemente em guarda contra os outros e a agir com a sede e cuidado. O psiquiatra Ray Lopes colocou a ira como um gigante rubro da alma. É a coloração da face do irado e uma das emoções que mais infelicitam o ser humano. Os danos mentais e físicos da ira são enormes. Sabe-se que o excesso de adrenalina no corpo reduz os sistemas de defesa do organismo. E a ira é uma ordem mental para que esse hormônio seja fabricado além dos seus limites naturais. É, de fato, um gigante negativo da alma, fruto ainda da nossa ancestralidade animal, dos resquícios emocionais inferiores que perduram
menciona aqui alguns pontos, ele dá alguns exemplos, e eu vou tentar passar para vocês. A interiorização da ira dá-se quando o indivíduo armazena um conteúdo energético deletério. Ele está sempre ruminando o seu desgosto. Vira, portanto, um enfermo crônico com possível surgimento de úlcera, mal-estar, desesperações e infecções diversas. É o chamado morrer de raiva, com as manifestações da ira sob a forma de cólera interiorizada, que é a mesma coisa que rancor, ódio e etc. Níveis de ira. A ira poderá se manifestar em degraus diversos. Na forma leve, que seriam contrariedades e um suave ressentimento. Protesto interior, quando ficamos ofendidos. Rebelião pessoal, quando passamos a ofensor. E na raiva ou na fúria, que é quando se perdeu o senso comum e não se sabe mais o que se faz. As camuflagens da ira são os seus disfarces. E temos como exemplo o impulso reivindicativo, aquela sede de vingança. Crítico, que é quem tem melindres, censuras e etc. A ironia, como tem medo de manifestar o seu descontentamento, o ser humano se usa da ironia. O Dr. Gray Lopes ainda coloca que o ódio nada mais é do que uma cólera em conserva, isto é, a cronificação do temor de uma reação no outro ou no sistema, de uma sanção moral e social e da impossibilidade de alcançar o objeto do próprio ódio. É comum o florescimento do ódio entre religiosos, entre raças, entre políticos e entre famílias. Ira e medo. Não se pode sentir ira sem antes haver sentido medo. O medo do fracasso, por exemplo, acende a chispa da cólera. Um simples mosquito no quarto poderá provocar cólera quando não conseguimos resolver aquela situação. Quem não tem, né, a raiva, a ira, a cólera, quem de nós já conseguiu atingir essa superioridade? O nosso dia a dia hoje, e hoje eu falo porque a gente recebe muita informação, ele tá muito tenso com tudo que a gente assiste, né? E a internet está aí hoje numa liberdade tamanha. Então a gente não... nós temos a condição de fazer escolha sobre o que nós vamos assistir, mas a gente acaba assistindo o mesmo do mesmo todos os dias. Então a gente escuta sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, ou a gente escuta a de Israel, e as informações que vêm nos atacam de tal maneira que a gente toma partido. A gente decide que a gente é a favor de alguma coisa ou de outra. E aquilo nos transforma, por incrível que pareça, toda a informação que a gente recebe vai nos transformando. Quando eu comecei a falar hoje aqui, que eu agradeci que vocês estão aqui hoje, é porque todos nós aqui já estamos abertos a essa transformação. Nós podemos escolher aquilo que a gente quer na nossa vida. Numa relação de casal, que eu sempre coloco, ou então numa relação de trabalho, numa relação de pai e filho, a gente tem escolha. Quem é pai aqui escolheu ter o filho. E se eu escolho ter o filho, por que eu vou ter raiva sobre certas atitudes que aquela criatura que está ali ainda não aprendeu o que é certo e errado moralmente? Eu trabalho para isso, para que aconteça desde pequeno essa transformação naquela criança. Afinal de contas, eu recebi essa capacidade de essa criança estar comigo para o ensinamento. Eu fui escolhido, né? Quando a gente é pai e mãe, a gente é escolhido por aquele
aquele espírito. E nós, como espíritos, temos que ter esse conhecimento, essa grandiosidade de saber atuar junto àquela criança. E numa relação de casal que eu escolho a esposa ou o marido, no caso, né? Aí, naquele dia, eu não vou conseguir entender o meu marido ou a minha esposa relativo a uma situação ou do trabalho dele, ou que ele chegou de uma maneira estúpida numa palavra, porque a agressão sempre vem, né? A agressão não precisa ser física, a agressão de palavra é muito pior do que uma física. O roxo, quando sai do braço, ele é amenizado, mas a palavra fica na mente. E eu estou ali naquele casamento por aceitação, nós temos a escolha, o livre-arbítrio. Eu quero isso para mim, eu quero manter que a minha energia seja boa, ou eu quero me melhorar. E aí a gente fala sempre na individualidade, que nós somos indivíduos, nós somos espíritos individuais. Eu quero me melhorar. Eu gosto de falar sempre no espelho, né? Que a gente se olha no espelho de manhã e sabe quem a gente é. E a gente se olha no espelho para se enfeitar para a gente. Eu escolho a roupa que eu quero botar todo dia, ou eu boto a roupa aquela ali porque é mais fácil para mim trabalhar? Eu estou me cuidando? Eu estou melhorando a ideia com que eu vou passar meu dia? Porque a nossa ideia é essa. É de acordo com como tu te vê, é que tu vai passar teu dia. No acordar eu vou saber, eu vou sair escabelado, eu não estou me gostando. Então alguém vai falar para mim, eu já saí com vontade de comprar uma briga. A ideia é essa. Então a gente tem que começar como indivíduo a transformação. E todas as nossas conversas, a gente só muda o tema, mas as conversas todas têm a ver a mesma coisa. A nossa transformação como ser espiritual. Semana passada eu conversei com a Eliane, estava falando a respeito de como a gente enxerga na espiritualidade, no espiritismo, a nossa evolução. A gente hoje fala muito sobre nos melhorar para poder reencarnar na Terra novamente, né? Ou seja, nós queremos média 7. Por que a gente não vai buscar 10? Por que eu não vou me melhorar, ou tentar me melhorar, para não reencarnar mais na Terra? Por que eu não posso, nesta vida aqui agora, pular de 7 para 9? Eliminar a etapa? Não. O que a gente prefere? A gente prefere carregar toda essa carga de sentimentos negativos, tentando reencarnar na Terra. E aí, quando a gente fala sobre passar pelo umbral, a gente fica tentando, não, eu não quero passar pelo umbral. Então não tire 7. Isso é que nem eu falo da nossa faculdade, isso aqui é a nossa faculdade de vida, né? Mas quem faz faculdade, muita gente passa por 7 sempre, porque é a média. E aí lá na frente, como vai ser profissional? De que maneira? Imagina um médico 7. Eu não quero fazer uma cirurgia com médico 7, eu quero fazer com 10. Não é isso? Então é essa a nossa busca aqui. Eu tenho que controlar meu sentimento, e isso é difícil, muito difícil. Principalmente aí, a raiva, né? A raiva é uma coisa que, do nada, para quem tem o pavio curto, E eu me reconheço como desse tipo, assim, né? Assim como eu estou sorrindo, se mudar alguma coisa ali, eu já fico, sabe? Mas tem que haver um controle, tem que haver um treinamento da gente. Às vezes tem coisas que acontecem, principalmente com criança, que é um aprendizado daquele espírito, daquela criatura, daquela alma que está ali junto com a gente, e a gente não tem um mínimo de paciência. E aí a gente faz uns ataques animalescos mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Eu tenho, graças a Deus, hoje o Espiritismo nos traz essa compreensão maior de que crianças já estão vindo aqui junto com os pais
Isso é uma transformação tamanha. Porque essa criança que está se desenvolvendo dentro do Espiritismo, dentro de uma fé, vamos dizer assim, né? Ela já está na compreensão da melhora. Então, quando ela tiver 18, 20 anos, vai estar como eu estou hoje com 58. A evolução muito maior. O estender a mão, o abraçar, isso é transformador para a gente. A gente começa a entender que esse amor pregado por Jesus, que é muito difícil, porque é um amor amplo, né? Um amor irrestrito, é um amor sem dor, vamos dizer assim, a gente começa a compreender que a gente pode chegar nesse patamar. E que lá na frente todos nós vamos ser Cristo. Porque essa é a ideia, gente. A nossa evolução não está no material, a nossa evolução está no espiritual. De que me adianta eu trocar todo ano de carro se a minha cabeça continua a mesma? Isso é um invólucro, é a roupa que eu uso. A minha transformação, eu só posso ser melhor para alguém se vier de dentro. Tem muito morador de rua hoje com capacidade de entendimento espiritual muito maior do que pessoas que estão viajando de navio, tá? Porque a compreensão do sofrimento te faz te tornar melhor. A dor do sofrimento. E o nosso aprendizado sempre vai estar na pedra do caminho. Sempre, sempre, sempre. Precisa arrancar a unha para a gente entender certas coisas. Deus é maravilhoso, eu sempre digo isso, né? Deus te estende as mãos todos os dias da tua vida. Precisa a gente saber estender a mão para Ele. Quantas vezes a gente não quer? E já? Porque Deus me abandonou, porque o que aconteceu na minha vida, eu não acredito mais. Meu Deus do céu, gente. Eu agradeço todos os dias, porque o que eu vejo acontecer no mundo hoje é assustador. Aí as pedrinhas do meu caminho ali, que eu dou umas tropeçadas ali, eu vou reclamar. Cadê a compreensão? Como é que eu controlo a minha raiva? Amando. Não tem outro jeito. Como é que eu faço isso? Acorda de manhã, olha no espelho, se enfeita e fica bonito. Mas ele não me elogiou. E tu te elogiou? Eu me elogio. Eu disse para uma amiga essa semana que elogios são palavras ao vento. Ele só serve para o momento. A constatação de quem é o ser humano que é importante. Eu posso elogiar a Karine por agora. Amanhã você foi para o valor. Então assim, é bom elogiar, claro que é bom. Faz bem para quem elogia e para quem recebe elogio. Mas que aquilo não seja o transformador da pessoa. Que seja para saber que aquela pessoa está bem. Isso é importante. Elogiar comida. Eu às vezes eu como, minha mãe que faz a comida lá em casa, a cozinha dela, diz que eu não entro na cozinha. 85 anos. Às vezes ela faz uns negócios que eu como ali. Elogio. Sabe? Mas é a vida. Se aquilo faz bem para ela, fez bem para mim. É essa necessidade que nós temos de transformar. De transformar. Nós precisamos dominar o sentimento ruim. Porque o sentimento ruim agrega em nós espíritos que estão pensando da mesma maneira que a gente. Porque eles vêm para o nosso ouvido, eles vêm falar na nossa cabeça, na caixinha 27. Eles querem que a gente faça certas coisas. E se a nossa energia está naquele nível, eles vão vir com tudo. E quem passa no passe, vê. Todos nós que passamos ali no passe, a gente sente quem é que está com a gente. Aí a semana não foi ruim, eu não dormi bem, né?
meu carro não pegou, a gente... E aí a gente fica... Eu precisava viajar e meu carro não pegou, estragou meu carro. Aí eu fico com raiva porque eu precisava viajar. Não, gente, não. Vamos entender, vamos agradecer, porque Deus está trabalhando. Qual é a força maior? É desses espíritos que querem o nosso mal ou é a força de Deus, Jesus Cristo, junto com a gente? O que falta para nós? Oração? Oração? E vigiai, né? Vigiai, orai e vigiai. E é isso. É simples. As regras de Deus, todas elas são simples. É nós que complicamos. A gente faz o possível para estragar. Mas são simples. Nos amar como indivíduo, porque a gente é individual, espíritos individuais. Porque na próxima encarnação talvez a gente não venha na mesma família, na mesmo grupo. Então a gente está fazendo o aprendizado agora com essas pessoas que estão aqui. Agradeço a pessoa que está ao lado, porque ela está te ensinando. Até no momento ruim ela está te ensinando. Até na grossura de um, está ensinando o outro. Porque se eu falar uma coisa errada para a Karine, e ela assimilar e ficar quieta, ela está aprendendo muito mais do que eu. Eu só vou pensar que ela não me respondeu, daí umas 2 ou 3 horas. Quando eu já baixei a minha adrenalina, eu vou entender. Esse é o processo. Certo? Eu sempre uso uma frase assim, que agora tu vai viajar e o carro não pegou. E a gente acaba passando certos momentos, a gente diz, passa raiva, né? Tem certos momentos dos dias que a gente passa raiva. A raiva é muito mais presente no nosso dia a dia do que o amor. Tenho quase certeza disso. É poucos que conseguem sentir mais amor e felicidade do que raiva durante o dia. Então, toda vez que a gente passar por algum problema assim, que for sentir, ter o sentimento da raiva, se a gente conseguir controlar a nossa mente e usar aquela frase que Chico Xavier sempre disse, em tudo dai graças, agradece, deu problema, agradece. A gente não sabe o que ia acontecer se desse certo o que queria. Porque a vontade nunca é nossa, a vontade é sempre de Deus. E a gente precisa sempre aceitar que a vontade primordial é dele, não é a nossa. Não é o que eu quero para mim, é o que Deus quer para mim. Eu só tenho que saber e consciência de fazer as minhas escolhas. Mas tudo, se eu fiz uma escolha errada e alguma coisa me aconteceu lá na frente, era para ser assim. Era para ter aquele resultado. Então a gente tem que olhar mais para o que Deus, aceitar mais as situações e olhar mais para a vontade de Deus e agradecer diariamente do que reclamar, ou passar raiva, ou ter ódio das coisas, ou ódio das pessoas. E eu vou terminar a leitura aqui e depois eu vou ler para vocês a frase que eu trouxe ali, que é uma coisa que também eu sempre digo. Vou concluir a leitura aqui do texto para a gente fundar esse tema. O explodir nada mais é do que o transbordamento tumultuoso das energias deletérias. Comumente se diz que a pessoa deve liberar esse excesso energético em gritos, gestos e imprecações diversas. No entanto, adestrando a mente para atitudes de bondade, de prece, de meditação, da boa música e da respiração profunda, já estaremos suavizando as energias da alma na busca da paz interior. Cada pessoa canaliza e deságua suas energias psíquicas pelos condutos que mais ele se utiliza. O indivíduo voltado para a sensualidade verterá suas energias pelos canais da sua organização genésica, enquanto que o intelectual ou escritor abrirá as comportas cerebrais para o deságua do seu conteúdo energético. Da mesma forma, a criatura altamente evangelizada e bondosa, ela derramará seu potencial psíquico pela via do coração,
a mente, a consciência um pouco mais expandida. Então eu não posso esperar do outro. Nós que estamos aqui, nós já temos um pouco de conhecimento. Então a atitude de melhoramento, a atitude de não explodir com alguém, aos gritos, derramar nossa raiva, é nossa, a responsabilidade é nossa. Então quem tem mais conhecimento, tem mais responsabilidade. Então antes de fazer, de falar, de descarregar a raiva que tu tem, pensa, raciocina. Às vezes a gente acha que isso é fraqueza. O fulano me agrediu verbalmente, me falou um monte de coisa, eu fiquei quieto. É um fracote que ele fica quieto. Não! Tu tem sabedoria. Tu não deixou que o que ele te falou te atingisse. Então tu já tem consciência disso. Tu já consegue se melhorar, tu consegue se manter mais tranquilo diante de alguém que está falando algo contigo. Então a responsabilidade sempre é nossa. Se a gente tem um pouco mais de conhecimento que a outra pessoa, nós devemos nos calar. Nos calar, muitas vezes, acho que 99% das vezes, nos traz paz. Que tu vai responder algo, que tu vai também ferir outra pessoa. Não é necessário, fica quieto e pronto, repensa. Depois que passar aquele tumulto todo, que todo mundo está com os nervos na flor da pele, conversem. Volta e tenta conversar com a pessoa. Se é um dia, 2 dias, 3 dias que passou, seja por que dia for, quantos dias forem necessários para isso, conversem. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que foi dessa maneira? Por que me respondeu assim? Por que nós chegamos nisso? O que nos levou até esse momento de acabar explodindo? Então, sempre tenham em mente isso. Vocês que vêm aqui, principalmente, a responsabilidade é sempre nossa. De tentar buscar a paz, de tentar ser mais bondoso, de tentar ter mais paciência com as outras pessoas. E nem todo mundo tem o conhecimento que nós temos, nem todo mundo teve acesso às coisas que nós temos. Então, a responsabilidade é sempre de quem sabe mais, de quem tem um pouquinho mais de conhecimento, então um pouquinho lá na frente. Bom, acho que é por hoje é isso. Só nisso que a Karine falou agora, a gente também tem que olhar dentro das relações o que nós fazemos, né? Porque, embora sejamos indivíduos, nós também fazemos alguma coisa que a outra pessoa enxerga diferente. Né? Então, essa ideia que se tem é, numa discussão, para e pensa. O que começou, por quê, aonde que eu estava, qual o motivo, porque às vezes, muitas vezes, é uma incompreensão do momento. Às vezes uma pessoa pensa uma coisa, a outra enxerga a outra e aquilo vira uma tribo. Né? Isso nas relações de trabalho. Então, como a gente vive numa sociedade, a gente precisa nos olhar primeiro, também nessa parte. Tá? É necessário para que a gente amenize a ira do outro, vamos dizer assim, no sentido de que a gente olhe para a gente e veja, não, mas eu realmente falei uma coisa que não era para ter falado. Isso não é sentimento de culpa, porque daqui a pouco a gente olha a situação nos culpando e aí fica pior a situação. A gente não pode achar culpa no nosso andar, a gente tem que achar a solução. A paciência nada mais é do que a ciência da paz, ou seja, vamos estudar a paciência, vamos entender a compreensão. É a única maneira da gente subir a escada. A elevação vem em cima do que nós estamos fazendo, tanto de bem como de errado. E encerramos por hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês, a presença de todos aqueles que por aqui passaram, tanto encarnados como desencarnados. Cada um de nós possa sair daqui melhores do que quando chegamos. Saia rodeado de luz, rodeado de amor,
nós